Mateus capítulo 6, verso 27. Encontraram? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Essa é a pergunta, né? Agora vamos para a segunda carta do apóstolo São Pedro. 2 Pedro capítulo 1. Já encontraram? 2 Pedro capítulo 1, verso 5 a seguir. Encontraram? Então vamos ler. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Amém? Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Podemos assentar, né? Eu creio que estamos num tempo apropriado, né, para nós meditarmos nisto. Graças a Deus. Vocês me ajudem em oração, tá bom? Me ajudem em oração, por favor. Ontem, ali em Pirapozinho, os que estiveram, lembra que nós meditamos sobre a questão da santificação. E eu gostaria de falar hoje, Deus permitindo, dentro desse assunto, a estatura, não propriamente a estatura de um varão perfeito, mas nós vamos falar sobre a questão do crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Às vezes tem cristãos que são atropelados, ou pelo diabo, particularmente usando a si mesmo, tentando a si mesmo, ou usa alguém para tentá-lo, ou para tentá-la. Mas nesta noite nós queremos buscar paz nesse sentido. Amém? Buscar paz, buscar compreensão. Pois eu quero ver cada um de vocês a estatura perfeita de Cristo. Agora, já adiantando que isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso não é coisa de hoje para amanhã. Isso são coisas que vai um tempo para que isso chegue no seu devido lugar. Amém? Na mensagem, o selo de Deus, mas antes de chegar à mensagem, o selo de Deus, nós devemos saber que antes que você possa ser salvo, você já tinha que ter sido salvo antes da fundação do mundo. Você já tinha que ser um filho de Deus antes de vir ao mundo. É uma parte interessante para nós iniciarmos isto. No natural, a Bíblia disse que Levi pagou dízimo quando ainda estava nos lombos de Abraão. Estão compreendendo? Ele pagou o dízimo. Os irmãos têm um pouquinho de paciência, por favor, tá? Eu já pedi no culto para vocês orar. Vamos continuar orando em nome de Jesus, para que as coisas cheguem no devido lugar, né? Amém? Estão ouvindo bem? Agora pode abaixar um pouco o retorno aqui, aí termina a microfonia, né? Aí depois, na hora dos irmãos editarem, os irmãos dão uma cortada nesses detalhes, né? Para que fique bem bonitinho, para que vão acompanhar no YouTube, né? Não fique essas partes aqui. Para eles lá, vamos dizer que aqui está tudo perfeito. E está perfeito. Isso não deve nos incomodar. Isso faz parte. Se você não orou para vir no culto hoje, Satanás foi o primeiro a chegar aqui na igreja hoje. É isso que muitos cristãos não entendem. Muitas cristãs não me entendem. Às vezes nós viemos para a igreja como se viéssemos para um shopping center. Procuramos a melhor roupa que temos, ficamos meia hora no espelho,
nos ajeitamos, vemos qual roupa que combina, nos perfumamos, mas orar e vigiar, quando deveríamos estar em expectativa o dia inteiro para vir no culto, que inclusive a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos, mas por que alegrei quando me disseram? Porque algo já estava pedindo por aquilo, mas às vezes nós ficamos despreocupados, nós ficamos nesse sentido, e aí o diabo vem e ele toma os seus espaços, e aí nós perguntamos, mas por quê? Nós se assentamos na cadeira, e nós queremos que tudo esteja bonitinho para o nosso bem dispor, porque agora nós não viemos adorar a Deus, nós somos o próprio Deus, nós se assentamos. O que está acontecendo, será? Misericórdia, todo domingo é essa mesma coisa, mas o que você fez em torno disso? Você orou? Você pediu? Domingo passado eu pedi, agora seja sincero, quantos aqui oraram? Aí, está vendo? 10% da igreja orou, mas eu vou pedir de novo, orem, para que Deus atue, para que Deus trabalhe, amém? E eu creio que Ele vai trabalhar em nome de Jesus. Estão me ouvindo bem? Para mim aqui também está bom, eu costumei um pouco esse microfone que me deixa à vontade, mas não tem nenhum problema, o importante é que estamos pregando, e isso é a coisa principal. Então vamos voltar ao nosso assunto que nós estamos aqui no princípio, certo? A primeira coisa que nós devemos ter, a Bíblia diz, fazer firme é a nossa eleição em Cristo Jesus. Então você, antes de ser salvo aqui, você já teria que ter sido salvo antes da fundação do mundo. Só foi questão de tempo que agora você foi salvo, fisicamente, mas diante de Deus você já tinha sido salvo. Esta é a coisa principal. Porque São João 8, 47, 48 diz, os que são de Deus, escuta as palavras de Deus. Os que são de Deus, não é que você passa a ser de Deus depois que você escutou porque você é de Deus. Repetindo, já falamos muitas vezes aqui, para que fique bem firme, não é? São João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e eu vim para reuni-las, e há outras que não são desse aprisco, mas eu tenho que agregar elas. Então a sua alma, quando veio ao mundo, já era ovelha, só estava perdido. Estão compreendendo? E Deus precisou fazer, pela eleição, vivificar a natureza divina em você, porque às vezes era uma ovelha, mas aí debandada por causa da sua natureza humana, que você veio ao mundo num sistema caído. Aí Deus veio, mudou a sua natureza e você se encontrou, mas lá dentro da sua alma, toda a vida você queria ser o que você é hoje, se você é espiritual. Você queria ser uma pessoa diferente. Havia um clamor dentro de você, e Deus satisfez esse clamor. Amém? Agora, outro fator importante, quando você é um eleito, uma eleita de Deus, e você aceita a Cristo, a primeira coisa que trabalha em você é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Efésios capítulo 2, nós somos salvos pela fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Agora, por que é um dom de Deus? Porque você já veio no mundo vinculado àquilo. Por isso diz a Bíblia, nem todos podereis ouvir, mas somente aqueles que estão ordenados para isso. Louvado é o nome de Jesus. Então nem todo mundo pode receber o que você recebe, então não cobra dos outros. Se Deus fala com você e você ouve Deus falando, glorifique a Ele, sirva a Ele, ama Ele e viva para Ele. Esta é a questão principal. Estão entendendo? Então este é um fator importante. Então você começa com fé. Agora a fé é do que em Deus, que Deus seria capaz de fazer com a sua vida. Irmãos, vamos colocar um fundamento bom aqui para nós começarmos, tá? Antes de você aceitar a Cristo, você sabe que as coisas não dava certo para você. Eu vou dizer, você que é um filho de crente, você que toda a vida cresceu, veio na igreja, mas teve um dia que você viu as coisas diferentes do que você via.
Porque se você ainda não viu, se você é eleito, você verá. Você não ficará toda a vida desse jeito. Porque você não é salvo por ser um filho de crente, porque Deus não tem neto. Não é porque seus pais se criou a vida inteira aqui dentro da igreja, te ensinou uma norma de vida que você acha que você está salvo. Não. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver e nem entrar no reino dos céus. Esta é a questão. Terá que haver um dia em que esse dia será diferente de todos os dias para você. Algo vai acontecer com a sua alma. E quando isso acontece, isso quer dizer que você nasceu do Espírito Santo. E como é que isso acontece? Não é? Quando você se dá conta, como disse Jesus em Mateus capítulo 11, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado. Tem uma hora que, chega uma hora que o mundo te cansa. Você se cansa de você mesmo. Você se cansa da mesmice. Você se cansa de sempre procurar fazer as coisas e não conseguir fazer. Você se cansa de ouvir as pessoas falar de coisas que você não aprova. E aí então é onde você precisa correr-se para Jesus. Porque Ele vai te dar algo diferente. É aí, como diz o profeta na mensagem Cisternas Soltas, é por isso que muitos vão para a bebida, alguns vão para a droga, alguns vão para isso e vão para aquilo, buscando uma paz momentânea, buscando saciar aquela sede por um espaço de tempo. Mas se há uma eleição lá dentro, ele chegará uma hora que ele verá que aquilo não satisfaz, que precisa algo maior. E aí, o único recurso que tem é isso, ir até Jesus. Tá, eu vim até Jesus, pela fé eu o aceitei, e agora o que eu tenho que fazer? Salmo 37, você tem que entregar o seu caminho a Ele, e confiar nele. E a partir daquele instante, Ele passa a ser o Senhor da sua vida. Amém? O Senhor da sua vida. E quando Ele passa a ser o Senhor da sua vida, então aí você tem que renunciar-se a si mesmo, suas opiniões, seus pensamentos, e você entregar para Ele. E aí você tem que entregar e confiar, porque você tem fé que Ele é Deus para fazer na sua vida o que é necessário. Você irá ler esta Bíblia. Você pode ler uma mensagem, você pode ouvir uma pregação, e você pode ver quão distante você está da realidade. Mas você não desanima. Por isso eu espero, meu irmão, se há alguém aqui nesta noite que ainda não fez uma decisão espiritual de aceitar a Cristo sobre as bases da palavra, que você possa pensar diferente de agora em diante. Não espere nada mudar na sua vida para aceitar a Cristo. Aceita a Cristo para que as coisas possam mudar. Coloca Cristo aí dentro para Ele começar a reger a sua vida. Agora, depois que você o aceita como Senhor da sua vida, Senhor da sua alma, aí você diz, pastor, mas eu tenho tanto tempo de crente. Às vezes você pode passar 10 anos nessa cadeira e ainda não sabe o significado disto. Mas se você desejar, Deus pode mudar nesta noite. Às vezes um homem pode ter um ministério e ele exercer esse ministério por um espaço de tempo. A pessoa pode ter um dom e exercer aquele dom por um espaço de tempo, sem ter ainda o novo nascimento. Foi como aquele missionário que foi até os índios e Deus operou e ele fez um grande trabalho, ganhou quase que uma aldeia inteira de índio para Cristo. Mas depois que ele regressava, ele disse, e eu, quem vai me salvar? O que estava nele, o ministério que estava nele, salvou os índios. Mas havia um clamor dentro da alma dele e disse, e eu, quem vai me salvar? E aí ele encontrou a Cristo. Estou entendendo? Então, há algo que te preenche, algo que muda. Agora, outra coisa interessante, depois que você vem a Cristo, eu vou ler aqui o que nós lemos ontem, ali, não é, em Pirapozinho, e eu creio que isso vai ajudar para nós colocarmos aqui uma base. Na mensagem, o selo de Deus,
Agora, temos golpeado os luteranos, batistas e assim por diante, e os católicos. Agora, deixe-me tratar com vocês, povo da santidade. Apenas um minuto. Estão vendo? Eu creio em santidade. Você tem que ser santo. Temos que ser santo. Sem santificação ninguém verá a Deus. Eu creio que Hebreus capítulo 12, verso 14. Agora diz o profeta: não minha santidade, a santidade dele. E nada que eu possa fazer acerca disto. É o que ele fez por mim. Eu não me baseio na minha própria, porque eu não tenho nenhuma. Nem ao menos tento ter alguma. Irmãos, isso aqui é profundo. Então, quando você vem a Cristo, jovem, moça, adolescente, você que está aqui nesta noite, você que tem sido filho de crente, deixa eu falar um pouquinho com você. E seus pais têm te ensinado o melhor caminho, por muito tempo manteve o seu cabelo grande, por muito tempo manteve a sua roupa decente, mas chegou uma hora que você quis se emancipar, e você tinha outros desejos que seu pai e sua mãe não tinham, e você começou a cortar o seu cabelo, você começou a usar roupas que não devia. É uma fase. E aí, de vez em quando, o diabo vai até em cima de você e diz: você vai para o inferno porque você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Você tinha que ser santa, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. E aí você começa a lutar com você. Porque eu preciso de parar de fazer isso, eu preciso parar de fazer aquilo. Errado. Errado. Não tente ser santo. Como diz o profeta, nem lute para ser santo. Parece que vai contradizer alguma coisa aqui. Mas vamos aprender da maneira certa. Chega de ficar fabricando crente. Chega de ficar oprimindo pessoas. Vamos começar certo. A primeira coisa, tem eleição aí dentro? Passou da morte para a vida? Porque esta é a ordem, São João 5,24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas nós ficamos incomodados. Quando uma pessoa é batizada e parece que por um tempo aquela pessoa parece que está do mesmo jeito que estava antes e tal, e nós queremos de todas as formas fazer uma sainha de figueira e colocar na pessoa. Queremos de todos os jeitos fazer alguma coisa para que aquela pessoa parece que mostre para nós que ela mudou. Até parece que santidade é roupa comprida. Até parece que santidade é cabelo comprido. E esquecemos das línguas compridas. Esquecemos dos ódios, dos rancores, das birras de crentes, como eu disse domingo passado. Pessoas que ficam fora da ceia por causa de birra. Esposas com 10 anos, 15 anos de batizada, não fala com o marido, brigou com o marido. Maridos que passam semanas sem olhar para a esposa, com raiva, com nervoso, com iras. Mas porque ele não fuma mais, não bebe mais, não joga mais. Tem muitas pessoas no mundo que não faz isso. E nem sequer vem à igreja ou sabe o que é cristianismo. Quando Deus faz uma santidade, Ele faz completo. Para Deus me fazer santo, não é só eu cortar meu cabelinho bem cortado, todo dia me barbear, vestir compostamente, não andar descamisado para o meio da rua, de bermuda, e nem sequer ficar ouvindo sons indevidos por aí, nem ficar na porta de boteco. Até parece que ser cristão é só isso aí. Mas e dentro da minha casa? E dentro do meu trabalho? Dentro da minha vizinhança? Como é que eu me procedo? Quando eu estou longe dos olhos de todo mundo, como é que eu ajo? Como é que eu trabalho? Como é meus pensamentos? Como é que é meu coração? Porque Ele sonda os pensamentos e as intenções dos corações.
Estão entendendo? E quando Deus quer fazer uma santidade, Ele não faz só na algo que você olha e diz, olha aquela irmã, olha que benção aquela irmã, o cabelo daquela irmã, aquela roupa. Amém, isso é uma benção mesmo. E continue assim. Mas santificação vai além disso. Vai além. Agora deixa eu voltar aqui. Eu não me baseio na minha própria porque não tenho nenhuma, nem ao menos tento ter alguma. Eu não tento ser. Aí o profeta diz, o senhor está tentando manter-se firme, irmão Brana? Não, Senhor. E às vezes até eu como pregador disse, irmão, mantenha-se firme, irmãos, vamos se manter firme. Não, o profeta disse, eu não estou tentando manter-me firme. Eu somente solto e deixo que Ele me mantenha firme. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Isso mesmo, Ele é aquele que está mantendo firme. Agora Ele diz, apenas fique morto. Essa é a parte que nós temos que fazer. Estão entendendo? Quando aceitamos a Cristo e cremos na palavra pela fé, então o que acontece? Todas as vezes que vir vontade de você fazer qualquer coisa errada, desejo de fazer qualquer coisa errada, você tem que buscar, se pelo Espírito mortificardes os vossos membros que estão na carne. Todas as vezes que você vê uma rodinha de conversa e ali estão metralhando alguém, e você sabe que maldizente não herdará o reino dos céus, então antes de você se envolver naquilo, você se retraia e diga, Senhor, livra-me dessa tentação. Senhor, mortifique a minha língua para isso. Senhor, tapa os meus ouvidos. Você passa a ver uma mulher indevida na rua, você diga, Senhor, coloque aquele véu santo sobre os meus olhos. Você vê uma irmã bonita que é esposa de outro homem, você diz, Senhor, é a esposa dele, vela os meus olhos. E Deus é poderoso para fazer. Porque o pecado não é só o ato. Era só, não cometerás adultério, não cobiçarás a mulher do próximo. Cobiça a sua. Ela é sua. Amém? Amém ou não amém? Oh, Jesus poderoso. Eu somente solto e deixo que Ele mantenha firme. Isso mesmo. Ele é aquele que está mantendo firme, apenas fique morto. Isso é tudo que você tem que fazer. Então mortifique seus membros que estão na carne pelo Espírito. É só isso que você tem que fazer. Agora a santidade deixa que Deus vai fazer. Isso é a cargo dele. É só você buscar a graça de Deus para não fazer e pedir que Deus mortifique. Senhor, me mata por favor. Porque Deus não pode viver e você viver junto ao mesmo tempo. Aquele que perder a sua vida, achará. Mas aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Então você tem que neutralizar a sua vida, você tem que renunciar-se a si mesmo. E aí Cristo começa a viver através de você, aí Ele vai te santificar. Mas do jeito dele. Amém? Ele ficará firme, ele já se manteve firme. Se ele se manteve firme lá até que disse, está consumado, isso encerrou o assunto. Deus está nos deixando fazer isso do mesmo modo, está consumado. Amém? E à medida que nós vamos nos mortificando, nós começamos apenas com a fé. Você se arrependeu dos seus pecados, pela fé você aceitou a Cristo, que Cristo vai fazer com que essa Bíblia vai viver em você. E você vive um dia de cada vez.
Quem não se fizer como uma criança de maneira nenhuma. Agora, por que ele usou a criança? Porque é o estágio que as pessoas natural passam. Vou voltar um pouquinho para que você possa entender. Ele tinha que ser o exemplo em tudo, ele não nasceu, ele não veio ao mundo como Adão, já um homem formado. Ele teve que nascer. Ele teve que ser uma criança, ele teve que ser um menino, ele teve que ser um adolescente, ele teve que ser um jovem, ele teve que ser um homem. Passar por todo esse processo. E diz o profeta na luz resplandecente, que hoje os nossos corações virou uma manjedoura. E ele nasce lá dentro de você apenas com fé. E quando ele nasceu lá apenas com fé, tinham que trocar os panos dele, tinha que ter cuidado com ele, tinha que amamentar ele, mesmo sendo Deus em carne. E esse irmãozinho, essa irmãzinha que aceitou a palavra, que aceitou a Cristo, ou aceitou a mensagem, como nós queremos dizer, ela precisa de cuidado, ela precisa de leite, ela precisa de atenção. Estão compreendendo, meus irmãos? Ela precisa disso, ele precisa disto. Quando o menino descorria como menino, mas depois que eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Mas nós queremos que eles nasçam adultos. E não vai funcionar. Deus nos ajude, meus irmãos. E à medida que você nasce em fé, aí você tem que aquilo ir acrescentando. Por que lemos aquela escritura? Nenhum de vós poderá acrescentar um côvado da sua estatura. Porque se não podemos fazer no natural, também não podemos fazer no espiritual. Preste atenção no que o profeta diz. Você tem que acrescentar piedade à sua fé. Você começa com virtude e logo chega à ciência. Estou lendo a estatura de um varão perfeito, 225. Paciência, e agora chega ao temor de Deus. Você sabe o que significa piedade? Temos um corinho, ser como Cristo, ser como Cristo. Eu só anelo ser como Ele é. Em minha jornada daqui à glória, eu só anelo ser como Ele. Isso é piedade. Quando lhe feriram uma face, Ele simplesmente lhe deu a outra. Se tivéssemos aqui a pirâmide da estatura de um varão perfeito, você vai ver que para você chegar nisso e para mim chegar nisso, nós temos que crescer, já está lá no topo. Porque às vezes na estatura que nós damos, se não tomar cuidado, dependendo do acontecimento, uma irmã agarra na outra aí no corredor, aí os diáconos vão ter que apartar, porque só vai ver bolsa e sapato comendo. E não é porque elas não são eleitas, não é porque são filhas do diabo, não. Até filhas de Deus. Mas são crianças que estão brigando ainda por causa de uma chupeta, crianças que estão brincando por causa de um brinquedo. Como ontem estávamos num local lá, a tiro de moleque, um correndo atrás do outro, batendo no portão por causa de um brinquedo. Todos queriam o brinquedo ao mesmo tempo, são crianças. E às vezes nós vemos essa molecada espiritualmente dizendo, brigando por causa de tititi, brigando por causa disso, brigando por causa de pirracinha, brigando por causa disso. Deixa a molecada. Deixa a meninada. E se você não intervir, eles brigam, eles rolam no chão por causa de coisinhas. Vai fazer o quê? Crianças. Até usamos aquela expressão, não fale isso perto das crianças. Estamos conversando coisa de gente grande, por isso que disse Paulo em Coríntios capítulo 3, nós falamos mistério entre perfeitos. Às vezes tem coisas que é só para gente grande ouvir. Meu filho, sai para lá que eu não falo um negócio aqui de gente grande, quer dizer, porque se falar para eles vai dar problema. É ou não é verdade? Segredo não pode falar para criança, tem que falar para gente grande. Né? Segredo não, coisas que não se pode falar, porque segredo só é segredo enquanto está com você, depois que saiu de você já não é mais segredo. Né? Mas aí tem muitas vezes você vai falar coisas assim perto de criança, quando você menos espera, no meio de gente, a criança sorta. Ah, a mãe falou que você era isso. Aí você fica aquela carona desse tamanho. Mas por que ele está falando daquilo? Ele fala assim, menino, menino. Você não vê às vezes algum meninão aí, porque ele aprende alguma coisinha da palavra, todo mundo que ele encontra é porque a palavra, irmão, a mensagem, o profeta diz isso. Ele quer mostrar para todo mundo que ele sabe. Criança. Deixa a criança.
Quando ele crescer, ele vai parar com essas molecagens. Eu espero que vocês estejam entendendo. Ele vai ficar no lugar dele, porque às vezes uma criança quer ensinar coisas que você já sabe, mas você fala, é verdade, filho? Nossa, legal, né? Bonito, pra você não chatear ele. Né? Quantas vezes, eu sendo pastor, já há quase 30 anos, tem pessoas que chegam para mim e dizem, não, irmão, porque como o profeta diz e tal, você diz, é verdade, irmão, verdade. Você tem que escutar a criança. Você vai chatear a criança? Deixa a criança pregar para você, né? Te ensinar você. E qual o mal nisso? É bom que ele está sabendo alguma coisa. Eu não estou falando isso como chateação, mas eu estou dizendo a atitude. Isso é piedade. Quando lhe feriram uma face, ele simplesmente lhe deu a outra, como eu estou falando. Não é porque as pessoas não é cristão, tem pessoas que é o seguinte, ele ainda não consegue pagar o mal com o bem. Se você fazer o mal para ele, ele vai fazer o mal para você. Agora chegou a minha vez e eu vou mostrar como é que faz. Você vai fazer o quê? Você vai falar para eles, filho de Deus, filha de Deus, não é assim que age. Temos que agir assim, assim. E muitos até agem, mas morrendo de raiva e ficam rindo. Uma Bíblia diz que nós temos que amar até quem não nos ama, né? Mas aquele amor, assim, que se eu pudesse, isso também não funciona. Entendeu? Orai por aqueles que vos maldizem, e bendizei os que vos maltratam. Né? O que você me fala do irmão fulano, irmão ciclano? Gente boa. Mas não, é gente boa. Em outras palavras, Jesus, se a tua palavra não dissesse, eu ia mostrar quem ele é. Não é por aí. É falar da alma mesmo. É ver só o bem em cada um. Amém? Quando lhe feriram numa face, ele simplesmente lhe deu a outra. Quando lhe falaram grosseiramente, ele não respondeu, não se encolerizou, foi piedoso, sempre buscava uma só coisa: eu sempre faço aquilo que agrada ao Pai. Sim, Senhor, sempre isso é ter temor de Deus. Vê você? Já temos subido 6 degraus até chegar ao temor de Deus, e já estamos chegando na forma da estatura completa de um filho de Deus. Porém, tem que se ter isso, antes de tudo o demais, pois sem fé não se pode nem começar. O que nós estamos querendo dizer é que tem que começar lá de baixo. E não ter pressa. Só testifique para as pessoas aquilo que Deus já fez em você. Tem uns preciosos que vivem lutando contra o vício, e eu sempre advirto eles. Quando eles conseguem alcançar uma coisinha, já começa a pregar para todo mundo, testificar para todo mundo. Eu falei, irmão, não faz isso. Não faz isso. Vai se curar primeiro. Aproveita essa trégua que você teve, não é? E vai se recuperar mais. Você ainda não está na posição de sair para a peleja. Não sai por aí testificando para ninguém. Apenas continue humilde diante de Deus até você ser completamente livre. Aí depois você vai. É como eu falei para vocês aqui há muito tempo atrás. Nós fazíamos, quando o povo era mais pequeno, a gente tinha mais tempo. Nós fazíamos trabalho em casas, nós fazíamos trabalho nos bairros, nós fazíamos culto em cima de caminhoneta, nós fazíamos trabalho aqui e ali. E eu quero dizer para os irmãos, 80% das pessoas que hospedavam culto nas suas casas, o diabo esbagaçou tudo. Estão compreendendo? O diabo não brinca, irmãos. Tem pessoas que amam fazer um trabalhozinho para Deus. É uma bênção. Só que tem uma coisa, ponha a tua barba de molho. Porque o diabo não vai deixar assim. Então você sempre tem que andar humilde diante de Deus. E sempre dizendo, não sou eu que faço, é Deus que faz. Se humilha. Porque se você não tomar cuidado, o diabo mais cedo ou mais tarde ele te encurrala. Mas a coisa essencial a se fazer é deixar Deus fazer por você. Amém?
Eu sempre faço aquilo que agrada o meu Pai, sempre. Isso é ter temor de Deus, ver você. Já temos subido, agora ele diz agora, porém, tem que ser, sem ter fé, perdão, deixa eu voltar aqui no final, não se pode nem começar. Agora recorte, o urubu com penas de pavão real, que ele citou uma ilustração antes, que é a mesma coisa se você pegasse um urubu e tentasse colocar a pena real, de um pavão real nele. Não se esqueça disso, não trate de acrescentar estas coisas até que haja tido a experiência do novo nascimento. Porque de outra maneira, de nada lhe servirá. Ou seja, a primeira coisa, você tem que saber que se você passou da morte para a vida. E como é que você sabe que você passou da morte para a vida? É porque agora você consegue ver o reino dos céus. Você teve uma experiência com Deus. Você vê o mundo espiritual com clareza. Você não tem dúvida mais que é um céu para se entrar nele. Você não está aqui porque a esposa está. Você não está aqui servindo a Deus porque é o lugar melhor que você encontrou. Você está servindo a Deus porque você crê que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Porque para se aproximar de Deus tem que fazer isso. Tem que crer que Ele existe. Agora recorte. A experiência do novo nascimento, porque de outra maneira de nada lhe servirá, pois em algum desses degraus se derrubará a escultura. Você pode construir uma imagem de que você é isso, você é aquilo outro. Num escorregão, a imagem vai cair no chão. E as pessoas só vão ver os cacos. E vai ver que você não é aquilo que você construiu, que você disse que você era. É por isso que não é se fazendo de humilde. Eu aprendi isso já faz muito tempo. É que o profeta sempre se humilhava e dizia: irmão, se eu chegar lá, vai ser a graça. Nunca rota para as pessoas que você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. Sempre diga: um indigno serve. Eu chegarei lá pela graça de Deus. Eu chegarei lá porque Deus em mim está fazendo a obra. É isso. E como eu disse para você, visitante que está aqui, filho de crente que está aqui, o cristianismo é isso aí. É você se assentar na sua cadeira, é você fazer a sua profissão de fé, é você fazer a sua oração, você ler a sua Bíblia, você ouvir a pregação da palavra de Deus e não construir nada. E não se programar nada. Quando alguém disser, você é um cristão, você diz, estou caminhando para ser. E se alguém vir te censurar, mas você não vai na igreja, por que você faz isso, irmão? Não fale de mim, ore por mim. Eu estou lutando para chegar lá. É isso aí. Mas quando você começa uma genuína pomba renascida, então você não acrescenta nada de si mesmo. Louvado é o nome de Jesus. O Espírito acrescenta tudo. Essa é a coisa real. Primeiro nasce, se alimenta da palavra e deixa que a própria vida que está em você, que apenas começou em fé, se você tivesse a oportunidade, muitos já tiveram, de ver um filhotinho de pomba, você saberia do que o profeta está dizendo. Ele sai do ovo, aquele negocinho escuro com aquele espelhinho branco, com a cabecinha fica até tombada do lado. E a pomba vai lá, come isso, come aquilo, come uns grãozinhos finos, aí chega lá, pega o biquinho dela, ela coloca a parte do bico dela de cima na parte de baixo do bico dela, e eu não sei como é que é o processo lingual que eles fazem ali, eu sei que ela sacode a cabecinha dele e é feita uma transfusão de alimento dela para ela. E aí ela começa a encher aquele papinho, começa a ficar firme. Quantas vezes eu vi isso no meio da roça? Né? Ao ponto que daqui a uns tempos você passa lá, já aquele filhotinho, aqueles 2 filhotinhos já está graudão. Depois você passa mais um tempo, já está cheio de penujo. Quando você passa mais outro tempo, já está tudo empenado. Aí outro tempo você passa lá, só está as titicas que ela fizeram em volta assim, ela já já voou. Estão compreendendo?
já vão voar para a liberdade. Louvado é o nome de Jesus. Então fica aí no ninzinho que o Senhor te fez, receba alimentinho no bico. Agora o engraçado é que ela não sai por aí, ela só fica no lugarzinho dela. Fique no seu lugar. Se aquele filhotinho quisesse beber, muitos deles caem do ninho, porque é muito abeiudezinho, quer circular lá em cima e termina caindo do ninho. Aí os animais de baixo comem. Então fica no lugarzinho que a mamãe te colocou. Amém? Deixa que ela trate de você. Ela sabe como tratar de você. Diz, porque o Senhor tem cuidado de vós. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. É isso aí. E não se preocupe se você já vê alguém empenado, continue com seus penujos. Você chegará lá. Amém? Agora já imaginou um filhote de pomba pegando as penas da mãe, enfiando nela e dizendo assim, falando para o outro, você me respeita porque eu sou pomba adulta. É brincadeira. É quando você vê alguém e depois você vê a pessoa desapontado, decepcionado, porque tentou ser crente e não conseguiu. Nunca tente ser crente. Você vai dar fiasco. Muitas pessoas falam assim, eu queria, irmão, se batizar e tal, mas eu tenho medo depois de dar mau testemunho e de ser escândalo para os outros. Você sabe por quê? Porque você já batiza, você já quer sair daqui crente. Você vai andar com um poço de crente por aí quando você não é nada ainda. Quando você deveria fazer é ficar no seu ninzinho quietinho e receber. E deixar que Deus faça de você um crente. Aí você não precisa falar para ninguém, todo mundo vai olhar em você e vai ver que você é um crente. Amém? E se alguém vir falar para você, diz, você vai na igreja e você faz, eu estou indo na igreja, estou comendo, estou me alimentando. Amém? O problema é esse. É que as pessoas depois, por um tempo, diz o profeta, injeta alguma coisa e se faz cristão. E isso às vezes por anos e anos. Aí quando pensa que não, vem a recaída, as pessoas ficam envergonhadas, ficam chateadas, e quando eles deveriam estar na igreja para ouvir, para se recompor, se afasta, fica com vergonha e vai embora. Não faça isso. Estão compreendendo? Como nós pregamos aqui outro dia, Jeremias 23, 24. Onde você vai se esconder? Você pode se esconder da igreja, mas aonde eu estiver, Deus vai estar me vendo. Não tem como nós corrermos dele. E ele é um Deus misericordioso. Então diz o profeta, deixe que o Espírito Santo mesmo vai acrescentar isto dia por dia em você. Você crê nisso de todo o seu coração? Então receba isso. E eu tenho certeza que vai chegar uma hora que isso que para você é tão difícil, vai ficar para trás. E Deus vai te colocar numa posição elevada. E aí você vai ajudar outros que estão começando. Dá esperança para eles, disse, olha, continue firme. Sempre um dia é diferente do outro. E se você acredita ou deixa de acreditar, hoje você é um cristão. Se você está no caminho certo, amanhã você será mais cristão do que você foi hoje. Porque essa lei de vida do Espírito de Cristo que está em você vai fazendo um aumento. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ponhamos-nos de pé. Deus Todo-Poderoso, obrigado por tua grande misericórdia. Obrigado por tua grande graça, devotada a cada um de nós. Estamos felizes nesta noite, por o Senhor ter cuidado de nós, ter nos ajudado. Que cada um dos teus filhos que estão aí no mundo, Senhor, que às vezes tem tentado ser adulto quando ainda eram crianças, e tropicaram, se relaram, ajude eles na tua grande misericórdia, aquiete eles. Quantas pessoas estão transtornadas no mundo natural? Porque, meu Deus, nós vemos síndrome de todas as espécies no mundo hoje. É porque vemos demais, lemos demais, acumulamos conhecimento demais. Quando eu digo conhecimento, Senhor, não quero dizer literário, conhecimentos em outros aspectos, mas procuramos ficção demais
e acumulamos, e a nossa mente não consegue acompanhar tudo. Quando menos esperamos, estamos tendo nossos pequenos transtornos. E aí nos perguntamos, por que isso está acontecendo? Quando deveríamos nos aquietar, descansar e apenas deixar que o Senhor tome conta de nossas vidas. Que venhamos nos preocupar apenas com o que é da nossa alçada e deixar que Deus faça o restante em tudo e em todos. Ajude-nos nesta hora tão difícil, querido Pai. Estamos vivendo numa hora problemática, numa hora onde todo mundo está buscando um padrão para seguir, quando esse padrão não existe, pois o Senhor trata individualmente em cada uma de nossas vidas. Não adianta eu imitar esse ou imitar aquele, porque a maneira que tu trata comigo não é a maneira que está tratando com ele. Cada um de nós temos uma idade cronológica espiritualmente dizendo. Às vezes um está em ciência, outro já está lá no amor fraternal. E o Senhor tem que tratar de uma forma diferente. Então não tem como nós padronizarmos, fabricarmos. Numa família não tem como o pai vestir o bebê que nasceu como o último que já está perto de se casar. Cada um tem a sua maneira, os seus costumes, a sua adaptação para a era, para a idade, para o momento em que ele está vivendo. E assim é o teu povo e a tua igreja. E nós oramos e pedimos, ensina-nos, posiciona-nos. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.